Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala pela misericórdia de Deus é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa ao meu e ao teu coração, em mais este dia vencido na presença do Senhor. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Faça a obra missionária junto conosco, juntamente comigo. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A palavra de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 10, Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 21 até o versículo 23, que diz assim: a santa palavra do Senhor. A santa palavra do Senhor. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Glória a Deus. Jesus aqui vem falar sobre o tempo difícil que haveria de vir sobre a terra, o qual nós já estamos vivendo. Tempo em que o irmão entregaria o outro irmão à morte. Tempo em que o pai se levantaria contra o filho contra o pai, a filha contra a mãe contra a filha. Tempo em que os filhos se levantariam contra seus pais e os matariam. E a gente está vendo isso acontecer hoje, aos nossos olhos, na frente dos nossos olhos. Então aqui já está cumprido um sinal da vinda do Senhor. Aleluia, porque no final ele vai falar sobre a sua vinda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. No segundo versículo o Senhor vem dizer: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Em quantos lugares nós somos odiados só por sermos crentes em Cristo Jesus, só porque confessamos o nome dele, adoramos o nome dele e vivemos para ele. Só por isso nós somos odiados no mundo inteiro, porque não somos do mundo. Como Jesus disse, se nós fôssemos do mundo, o mundo nos receberia, nos aplaudiria. Mas como não somos dele, ele nos odeia e tudo que há nele. A maioria das coisas que há no mundo nos odeia também. Porque somos sal, somos luz, somos a diferença entre o que é e o que não é, entre o que serve e o que não serve. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E por isso nós somos odiados por amor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor vem falar a parte B do versículo, vem falar aquele versículo, não é frase, é aquele versículo, na verdade, que eu sempre cito, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E muitos vão dizer: a salvação é só pela graça, a salvação é só aceitar Jesus e pronto.
Então por que Jesus aqui falou? Então por que Jesus aqui falou isso neste versículo? Que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Como diz a parte B do versículo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então se tem que ter perseverança, se tem que ter santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Se tem que ter renúncia, se tem que ter amor ao próximo, se tem que ter várias coisas que o Senhor requer de nós. Então já não é mais somente pela graça, mas sim primeiramente pela graça, porque não merecemos, e segundamente pela nossa vida. É o que vai depender se a gente vai ser salvo ou não, é pela nossa vida de obediência a Deus e a sua palavra, pela nossa vida de renúncia às coisas deste mundo e obediência à sua palavra, numa vida de santificação e de amor ao próximo. Porque só a santificação não vai adiantar muito, porque quando o homem samaritano estava caído, o sacerdote que santificava, passou de largo, não ajudou o homem samaritano, não ajudou aquele homem que estava caído, passou o levita que santificava também, não ajudou aquele homem, mas aí passa o bom samaritano, o samaritano, e ele ajuda aquele homem, paga suas despesas e praticamente cura suas feridas. Ele não tinha a santificação, mas tinha o amor, Eu creio que não era suficiente para ele ser salvo, mas Jesus elogiou o amor. E aquele que tem sua santificação, Jesus também elogia ele, mas não é suficiente. Para ser salvo tem que ter a santificação e o amor, os dois juntos, a santificação e o amor. O filho pródigo tinha a santificação, ele tinha. Ele obedecia os mandamentos desde criança, mas não tinha o amor. Quando Jesus pediu para ele vender tudo e repartir com os pobres, ele não fez isso porque ele não tinha o amor em seu coração. Por isso Jesus o reprovou no primeiro instante, quando ele disse: eu já guardo os mandamentos. Jesus aprovou, Jesus falou: que bom, Em outras palavras, ele quis dizer isso: que bom. Então falta-te somente uma coisa para seres perfeito. Vendes o que tu tens, reparte com os pobres e segue-me. Faltava só isso, faltava a parte do amor. Mas ele preferiu a avareza, a usura, a ganância pelo dinheiro, e não obedeceu às palavras do Senhor, do Mestre, o nosso Salvador. Então, para sermos salvos, não é só pela graça. Se alguém te ensinou que é só pela graça, te ensinou errado. Infelizmente tenho que te dar essa notícia, mas te ensinou errado. É pela graça em primeiro lugar, sim, mas temos que ter outras coisas junto, acrescentar outras coisas à graça para a gente ser salvo, como a santidade, como o amor, como a perseverança, uma palavra que falou como a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como muitas outras coisas, para a gente conseguir ser salvo. Por isso que Jesus vem dizer: aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Porque quem está perseverando, está santificando, está amando o próximo, está buscando, está jejuando, está fazendo tudo aquilo que o Senhor quer que faça. E não está achando que é só pela graça, mas aquele que acha que é só pela graça, infelizmente ele não persevera. Que ele acha que ele não precisa fazer nada para alcançar a salvação. Quando é pelo contrário, Jesus disse que tem que perseverar até o fim para ser salvo. Jesus disse que ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida, e que o reino dos céus é tomado à força. Então não é fácil, não é só pela graça, como muitos ensinam. Mas pelo contrário, é muito difícil a gente alcançar a salvação, como a própria palavra de Deus diz. Há duas portas, há dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. A porta larga, muitos vão por elas e acabam se perdendo. Muitos vão pela porta larga e se perdem. Mas a porta estreita, são poucos os que por fio
porfiam, são poucos os que porfiam ir por ela. Aleluia. Então, o caminho difícil, são poucos os que querem andar pelo caminho difícil que conduz à salvação, mas são muitos os que querem andar pela porta larga, que podem fazer o que quiser. Infelizmente. Versículo 23 diz: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. E aqui no versículo 23 está falando para Israel, mas serve de sinal para nós. Ele disse: quando vocês forem perseguidos, fujam de uma cidade para outra. Não vai dar tempo vocês percorrer, vocês andar ou passar pelas cidades todas de Israel. Não vai dar tempo vocês passar por todas as cidades fugindo, não. Porque antes que acabeis de passar em todas as cidades, eu volto para buscar a minha igreja amada e o meu povo amado para o céu de glória e de poder. Então, isso serve de sinal. A perseguição em Israel sempre houve, a perseguição nos nossos dias sempre houve também, desde a igreja antiga, desde a igreja primitiva. E o Senhor disse que no meio dessa perseguição a qual nós estamos vivendo, aqueles que estiverem em Israel vão servir de sinal. Nós também saberemos um pouco quando será o tempo, porque a perseguição também chegará até nós. E aí nós saberemos que no meio desta perseguição, Jesus, Ele virá nos buscar. E aqui nós entendemos que talvez seja no meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio, quando o anticristo se revela e começa a querer perseguir o povo, e aí, aleluia, quando ele se revela e começa a querer fazer as suas maldades, o Senhor vem no meio desse tempo, nos 3 anos e meio, e vem buscar a sua igreja. Por esse texto dá para nós entendermos isso, que no meio da grande tribulação, que no meio da grande tribulação o Senhor virá buscar a sua igreja. Então esteja preparado, porque dá para entender que já estamos na grande tribulação, mas é só o começo. Então que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que a gente venha nos preparar e perseverar até o fim para podermos sermos salvos, para podermos sermos salvos pelo Senhor, o Pai, o Filho, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.